Olá pessoal, eu sou Juliana Ferreira e eu vim trazendo um tema hoje para vocês que é a sincronicidade. Eu quis trazer um tema que fosse um pouco diferente, que trouxesse uma novidade para a vida de todo mundo, mas também que tivesse um potencial para mudar e melhorar a vida de todo mundo e cada um. Vocês poderiam me perguntar, mas como é que você sabe que esse tema, assim, tão difícil, diferente, pode mexer e pode melhorar a minha vida? Eu falo isso porque eu utilizo os conceitos da sincronicidade e isso tem feito muito bem para a minha vida, tanto no que diz respeito à minha saúde, minha vitalidade, a parte financeira, que tem me trazido muitos projetos, muitos clientes satisfeitos. A parte de relacionamentos também, tenho me relacionado muito melhor com as pessoas quando você entra nessa frequência da sincronicidade. Então, eu tenho essa experiência na minha vida e tenho certeza que para todo mundo isso também pode ser verdade. Mas, antes de mais nada, vamos lá entender o que é a sincronicidade. A sincronicidade é uma coincidência significativa entre eventos psíquicos e físicos de dois ou mais fatos. O que isso quer dizer? Quer dizer quando é um evento que acontece logo depois que você pensa em alguma coisa similar e que para você parece uma coincidência, isso pode ser uma sincronicidade. Vamos dar um exemplo para tentar explicar isso de uma forma mais prática. Por exemplo, quando você está pensando em alguém e de repente essa pessoa te liga. Então você está lá o dia inteiro pensando na sua mãe ou alguém que você não costuma falar tão frequentemente, seu primo, e de repente você vai ver, toca o seu telefone e você vai ver quem é essa pessoa. Ou quando você liga para alguém e a pessoa atende o telefone falando: nossa, estava com o telefone na mão para te ligar. Ou quando você sonha com alguma coisa, então eu sonhei com um carro roxo e de repente eu saio na rua e o primeiro carro que eu encontro é um carro roxo. Coisas desse tipo. Isso tudo são efeitos da sincronicidade. Quem definiu esse termo foi o Jung, que era um psiquiatra suíço, que foi conhecido por ser um dos inventores da análise, da psicanálise moderna. Ele definiu esse tema para explicar acontecimentos que parecem relacionados, mas para os quais você não consegue definir uma relação de causa e efeito. Como, por exemplo, sei lá, então eu andei, então o efeito disso é que eu cheguei na porta. Você não consegue definir uma causa e efeito. Então, entre estar pensando em alguém e essa pessoa te ligar, ou você sonhar com uma borboleta e abrir a sua janela e uma borboleta entrar na sua casa. Mas esses eventos têm uma coincidência que é significativa para você. Então, todos esses eventos que têm uma coincidência relativa e que para você fazem sentido são os da sincronicidade. A sincronicidade, ela tem muito a ver com o pensamento. Então, o pensamento, o que você está pensando, o que você acredita, o que você sonha, o que você tem na sua mente. Então, isso leva muito a gente a pensar no que a gente acredita. Isso é o primeiro passo para a gente conseguir usar os conceitos da sincronicidade, é definir e entender e de repente tentar modificar aquilo no qual a gente acredita. Eu trouxe aqui alguns exemplos de coisas que as pessoas acreditam e tomam muito para si no que diz respeito ao que acontece na vida delas, como por exemplo o destino, as coincidências, o acaso. Eu queria pensar junto com vocês até que ponto o destino é responsável pelas coisas que acontecem na nossa vida. Será que a gente é destinado a ser rico ou pobre, a ter saúde ou morrer cedo? Ou será que o acaso pode de repente gerar alguma coisa que modifique totalmente a nossa vida e nos faça ir para um outro lado? Será que as coincidências realmente podem transformar a nossa vida e é isso que faz a gente ser o que a gente é hoje? Ou será que realmente a gente tem o livre-arbítrio e o poder de transformar a nossa vida no momento que a gente quiser? O nosso conceito aqui e a nossa proposta aqui é falar sobre a sincronicidade, que é justamente essa questão de você poder, através do poder da sua mente, do poder do seu ser, modificar todo o seu universo. Isso nos leva muito à questão da fé.
Muitas vezes a sincronicidade esbarra em questões de fé, porque a gente fica pensando, será que eu construo meu universo? Mas e Deus? Porque Deus é que faz as coisas na minha vida. A questão da fé é a questão daquilo que você acredita, a questão daquilo que está no seu coração, no seu espírito, na sua mente. Então a questão da fé é muito importante. Deus é um ser e é um criador que está em todos os lugares e nos dá o livre-arbítrio para fazer aquilo que a gente quiser. Então o que você acredita é o que Deus acredita. O que você acredita é o que realmente é. Ou seja, Deus é uma frequência que existe dentro de você. Só basta você sintonizar. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que a partir do momento que você tem na sua mente uma frequência positiva e que você define que você tem fé, que você é uma pessoa saudável, que você nunca vai ter uma doença te atingindo, ou que se você tiver uma doença você vai ser curado, Deus vai te permitir isso. O universo vai te permitir isso, vai te devolver isso. Ou se você acreditar que você é uma pessoa boa e que todas as pessoas que cruzam o seu caminho têm boas intenções, as más intenções vão estar sempre longe de você. E quando elas acontecerem, alguma coisa vai te trazer para que você mude o seu caminho, para não estar presente nessas situações ruins. Depois de muito tempo que Jung definiu esse termo da sincronicidade, ele tem sido recentemente usado muitas vezes no conceito da lei da atração. A lei da atração, ela foi criada e foi escrita em alguns livros, como por exemplo O Segredo, que fala um pouco sobre a questão de você atrair o que você quer para a sua vida. Então tem muito a ver com a sincronicidade. A lei da atração define que semelhante atrai semelhante. O que isso significa? Você atrai para a sua vida aquilo que você é, aquilo que você quer e aquilo que você é. Ou seja, se você é uma pessoa que pensa de uma forma e tem sentimentos que são referentes aos seus pensamentos, você gera ações que geram resultados na sua vida. Se você pensa que você é uma pessoa feliz e que você é uma pessoa que pode ter coisas boas financeiramente, em termos de relacionamento, de saúde, você gera sentimentos bons. E isso faz com que você atue de uma forma positiva, com atitude positiva, com boa comunicação, com relacionamento positivo. E isso naturalmente faz com que o universo, ou Deus, ou o que você acreditar, te retorne coisas positivas. Por exemplo, eu tenho 2 amigos que perderam o emprego recentemente. Eu tenho uma empresa de TI e tenho muitos conhecidos que trabalham nessa área. Os 2 amigos perderam o emprego e fazem mais ou menos a mesma coisa, tinham mais ou menos o mesmo salário, mais ou menos a mesma idade. Só que um dos 2 é uma pessoa que tem pensamentos tipicamente negativos. Ele pensa, putz, estou agora em crise, o país está num momento ruim, eu já não sou tão novo, não sei, meu dinheiro está para acabar e tudo mais. E o meu outro amigo, que também perdeu o emprego recentemente, eu liguei para ele logo que ele foi demitido, perguntei aí como é que você tá e tal, o que você tá pensando? Ele falou assim, não, eu tô tranquilo, putz, eu me recoloco super fácil, porque o que eu faço, a minha função nas empresas, eu sou super necessário, então eu não estou aqui, mas eu vou ter outras oportunidades muito facilmente, porque agora o momento de crise é o momento da gente mostrar mais excelência, mostrar mais trabalho e tudo mais. A sincronicidade, na verdade, o que ela faz é a sua mente te provar que você está correto. O que isso significa? Nesse exemplo, eu vou tentar mostrar um pouco para vocês o que isso significa na prática. Esse meu amigo que tem na cabeça pensamentos de que o Brasil está em crise, que tudo é difícil e que realmente não estão num momento bom para perder o emprego, que o dinheiro vai acabar, a mente dele vai sempre criar situações para provar que ele está certo. Então ele vai para uma entrevista de emprego,
o recrutador faz esse tipo de pergunta para ele responde dessa forma, ele não é chamado. E daí ele volta para casa e o que acontece? Ele pensa o quê? Tá vendo? Não falei que o Brasil estava em crise? Não falei que estava difícil? Não falei que era difícil se recolocar para uma pessoa na minha idade? Faz 4 meses que ele está desempregado e até agora ele conseguiu poucas entrevistas, nenhuma contratação. Já esse meu outro amigo que perdeu o emprego também, mais ou menos nas mesmas condições, mas tinha na mente um modelo mental de que sim, estamos em crise, mas tudo bem, porque eu sou muito diferenciado, então eu me recoloco fácil, porque eu sou dinâmico, posso provar minha excelência, tenho um bom relacionamento com as pessoas, faço meu trabalho de uma forma excelente. Ele ficou 3 semanas desempregado, e isso só porque ele teve 2 ofertas de emprego e estava decidindo qual era a melhor das 2. O que isso significa? Pode significar que os dois têm talentos diferentes, sim, acho que talento nada mais é do que pensamento e ação combinados, mas ok. Além do talento, ele também tinha essa questão da sincronicidade. A mente dele estava o tempo todo tentando provar para ele que ele estava certo. Ou seja, você acha que você se recoloca fácil? Peraí que eu vou te mostrar. E ele vai, obviamente, dizer, não falei que eu me recolocava fácil? 3 semanas eu já estou aí com outro empregão. O que é isso? Nada mais do que o poder da mente. A nossa mente o nosso cérebro é um órgão maravilhoso, né? E ele realmente consegue chegar e ter um alcance muito além do que a gente imagina. A gente imagina que o nosso cérebro e a nossa mente só podem transformar o que a gente pensa e nada ao redor. Quando na verdade isso pode transformar a nossa saúde, os nossos órgãos internos, os nossos relacionamentos, as pessoas que estão ao nosso redor, o que as outras pessoas acham de nós, os nossos empregos, toda a nossa vida. Então o poder da mente ele vai muito além de tudo que a gente imagina. Quando a gente está assim, está pensando alguma coisa positiva, quantas vezes a gente não tem uma surpresa positiva? A gente está num momento que a gente tem uma coisa boa, um sonho bom, alguma coisa aconteceu boa no trabalho e você está com uma mente, com uma frequência bacana. Quantas vezes isso já não aconteceu de você chegar e de repente encontrar alguém e a pessoa te dar um elogio ou te dizer alguma coisa assim do tipo, putz, você mudou meu dia e etc. Então, esse tipo de coisa do poder da mente é muito frequente e tem muito a ver com a sincronicidade. A nossa mente é tão forte que ela se conecta com o universo. Ela se conecta com o universo. Existe um conceito de física quântica, que é um conceito que tem a ver com a sincronicidade, que fala sobre isso, né? Então fala, assim, só explicando rapidamente o que é esse conceito, de que uma molécula vibrando, mesmo que ela esteja longe da outra, ela consegue passar essa vibração e a outra molécula começa a vibrar na mesma frequência. A gente trabalha, tanto nós, o nosso cérebro, nossa mente, quanto o universo, a gente trabalha com frequência. Então, a nossa mente, ela gera para o universo uma frequência que também é devolvida e a gente começa a entrar numa sintonia. Então, essa sintonia do universo, a gente às vezes acha que a gente é um organismo muito único e centrado em nós mesmos. Mas a gente precisa pensar em quanto que essa sintonia existe com o universo, né? Então, quanto a gente consegue devolver para o universo, como é que a gente consegue impactar o universo e as coisas ao nosso redor e quanto que o universo nos devolve. Quantas vezes você já viu uma pessoa como uma menina linda que tem tudo, é inteligente, é bonita, é simpática, e ela é aquela pessoa que sempre fala assim, nossa, eu não consigo arrumar namorado. Toda vez que eu arrumo namorado, eu só arrumo tranqueira, tenho dedo podre. Então, ela gera para o universo uma frequência que só arrumo namorado podre, só arrumo tranqueira. Então, o que a mente dela está procurando o tempo todo? Tranqueira, tranqueira. Cadê a próxima tranqueira que eu vou me encostar aqui? Cadê? Então, isso é uma coisa da frequência do universo e tem a ver muito com a sincronicidade.
E quantas vezes você já não viu aquela pessoa que você olha pra ela e fala, nossa, tudo dá certo pra ele? Tudo dá certo. Mesmo quando dá errado, o cara é mandado embora e recebe um bônus e daí alguém convida ele pra morar nos Estados Unidos. Tudo dá certo pra ele. É a frequência que ele está gerando e a mente dele com essa questão do tudo dá certo. Ou seja, como que a nossa mente, a nossa frequência impacta o universo? Como que o universo devolve isso pra gente? Quantas vezes a gente viu isso acontecer? Ou seja, tudo tem a ver com a nossa consciência. Tudo tem a ver com o nosso aumento de consciência. Quanto mais a gente estiver consciente das nossas escolhas para o dia a dia, do que a gente está pensando, da frequência que a gente está emitindo para o universo, mais a gente vai ser atuante, ativo no nosso destino. Agora, não adianta mudar a frequência só quando a gente tem um problema. Não adianta pensar no pensamento positivo e tentar achar a sincronicidade para o bem só quando a gente tem um problema. Não adianta ser aquele chefe horroroso que grita com as pessoas, que manda as pessoas embora, que bate a porta, que bufa. E quando a gente é mandado embora, a gente fala, bom, agora preciso arrumar um emprego, então vou pensar que vou arrumar um emprego. Vai dar tudo certo, vou ser legal e tudo mais. Porque isso seria exatamente igual ligar na Rádio Rock e pedir para ouvir a última música do Zeca Pagodinho. Não vai acontecer. A frequência que você emite para o universo é a frequência que o universo está devolvendo para você. Então, quando a gente quer mudar essa frequência, a gente tem que aumentar a nossa consciência, mas fazer isso de forma consciente, constante e sempre fazer isso aos pouquinhos. Não é tão fácil, mas sempre fazer de forma constante. Pensar positivo, aumentar o poder da nossa mente, aumentar o poder da nossa sincronicidade para o bem. Quando eu estava pesquisando para fazer essa palestra para vocês, eu vi muito a questão do Jung e o que ele viu, né? Que ele viu muitos anos antes, essa realidade do poder da mente, da sincronicidade, do poder que a mente tem com a nossa vida e com o universo. O que acontece? Parece um pouco que o Jung participou do filme Matrix. Eu não sei se vocês já viram o filme Matrix, mas no primeiro filme mesmo, Matrix, não o segundo e o terceiro da trilogia, o Neo, que é o personagem principal do Keanu Reeves, ele tem um encontro com o oráculo, no qual o oráculo fala para ele o seguinte: Neo, você tem essas duas opções, você tem duas pílulas, a pílula azul e a pílula vermelha, e você pode escolher, está na sua mão. Então você pode escolher a pílula azul e aí tudo bem, você volta a ser só mais uma peça lá da matriz, né, da Matrix, que é um organismo que vive lá pro computador, só para dar energia pro computador, e nada vai acontecer. Ou você pode ter a pílula vermelha, tomar ela e ter acesso à realidade, ao que de fato é. E o Neo toma a pílula vermelha e aí começa o filme e tudo mais. Isso vem de uma história até do filme, do livro da Alice no País das Maravilhas, que também tem essa mesma metáfora. Se você tomar o suco vermelho, você tem a verdade; se você tomar o suco azul, você volta para a sua vida. A minha impressão é que o Jung tomou a pílula vermelha e teve acesso a essa verdade antes de nós e tentou nos passar tudo isso. Agora é com vocês. Vocês podem tomar a pílula azul e voltar para suas vidas, a fazer o que vocês achavam que era o correto, e a voltar para o destino, para o que Deus quis para vocês, e a voltar a achar que tudo sempre acontece comigo, e que as coisas dão errado para mim, e que o país está em crise, e que as pessoas têm problemas. Ou você pode tomar a pílula vermelha e entender e decidir que o futuro e o universo e a sua vida está na sua mão.